O nosso assunto agora é nefrectomia radical e nós vamos conversar com o Dr. Elinei Faria, especialista em laparoscopia e endourologia pela Unifesp São Paulo, especialista também em laparoscopia pela International Observer Cleveland Clinic Foundation em Cleveland e pelo Memorial de Nova York, responsável pelo Departamento de Laparoscopia Uro-Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. Doutor Elinei, quais são os benefícios da nefrectomia radical videolaparoscópica? Bem, os benefícios do uso da laparoscopia para a cirurgia radical renal é conforme os benefícios em todo e qualquer procedimento laparoscópico. O paciente tem menos dor no pós-operatório, consequentemente utiliza menos analgésicos, o paciente consegue ficar um menor número de dias internado e consegue voltar às suas atividades bem mais rápido. E a longo prazo, o não uso da incisão, porque a incisão a longo prazo ela tem algumas complicações, como parestesia, dor crônica e mesmo hérnia incisional. E o procedimento, ele contempla os princípios da segurança oncológica? Sim, nós estamos aí com quase 2 décadas, né, do uso da nefrectomia radical laparoscópica e os trabalhos prospectivos e retrospectivos mostraram uma segurança oncológica similar à cirurgia aberta. E quais são os benefícios da abordagem transperitoneal comparados com a abordagem retroperitoneal? Bem, a abordagem retroperitoneal, o cirurgião manipula menos alças intestinais, só que você tem um acesso um pouco restrito, você tem um espaço de trabalho pequeno. Os benefícios de se utilizar, neste caso, a abordagem transperitoneal, seria de você ter um campo de trabalho maior, você tem um acesso a, você vê melhor os órgãos, consegue um inventário oncológico da cavidade mais adequado, apesar do acesso ao hilo, você ter que descolar o cólon, você tem um acesso mais difícil, mas acaba sendo um bom acesso. E considerando o tamanho e as invasões tumorais, quais são os critérios e os limites desse procedimento? Bem, quando a laparoscopia começou, há alguns anos, a indicação clássica seria os tumores basicamente menores, né, até T1, que teoricamente não tivessem indicação para fazer uma cirurgia poupadora de néfrons. Porém, com o maior aumento da experiência do cirurgião, o que aconteceu? Houve os tumores maiores começaram a ser indicados para a laparoscopia. E depois vieram os T2 e hoje, mesmo que você tendo os centros com experiência, cirurgiões com maior número de casos, você consegue que esses cirurgiões façam tumores com invasão limitada local e mesmo com acometimento linfonodal. E existem alguns trabalhos experimentais e uma série de casos apenas isolados em alguns centros com a utilização da laparoscopia para invasão, para tumores com invasão de veia renal e trombo de cava. O processo de morcelação é um método adequado? Bem, é uma opção a retirada intacta do tumor da cavidade. Mas quando você utiliza a morcelação, você acaba triturando esse tumor para tirar e você perde alguns aspectos histopatológicos da análise, por exemplo, invasão de gordura, por exemplo, invasão de veia, invasão de seio renal, que no final acaba sendo importante como valor prognóstico. Outro aspecto seria que há uma teoria, pelo menos, que o processo de morcelação aumentaria os riscos de disseminação tumoral nos locais do trocánter, mas isso os trabalhos mostraram nesses todos os anos que isso não aconteceu. Faça uma análise para nós das várias tecnologias em videolaparoscopia e das experiências mundiais dos serviços de excelência. Hoje, a nefrectomia radical é feita praticamente no mundo todo, né? E com a melhora tecnológica que vieram os hemolocks, vieram o clipe e energia, LigaSure, Tracision, isso facilitou muito a vida do cirurgião laparoscópico, né? Mas com toda essa tecnologia, nada substitui a boa técnica cirúrgica. E com relação às experiências mundiais, eu diria que a nefrectomia radical laparoscópica hoje ela é factível, ela é passível de ensinamento. Um cirurgião com pouco treino consegue fazê-la sem maiores problemas e eu acho que ela é realizada no mundo todo sem maiores. Okay. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.